Será que a fé cristã está em crise? E olha, não se trata de uma crise de números, mas sim de pensamento. Com base na obra Fé e Razão, vamos mergulhar um pouco nos desafios intelectuais que moldam a fé no mundo de hoje e entender por que a mente se tornou o principal campo de batalha. Fica aquela pergunta no ar, né? Por que será que a fé, para tanta gente, parece estar sempre na defensiva? A resposta, segundo a fonte que nos guia hoje, não está naqueles debates públicos barulhentos, mas numa batalha silenciosa que é travada dentro da nossa mente. E é justamente essa batalha silenciosa que define o que a nossa fonte chama de a crise da mente cristã. Não é um confronto com armas, mas um conflito que acontece no campo das ideias, das narrativas que consumimos todos os dias. Mas o que define essa crise exatamente? Não é uma rejeição aberta da fé, é algo muito mais sutil, um esvaziamento. Conceitos bíblicos centrais são distorcidos pouco a pouco até perderem o significado, deixando para trás só uma casca. Parece cristão por fora, mas o núcleo, esse já foi removido. E é por isso que a mente é o epicentro de tudo. Como a fonte destaca, ela é o principal campo de batalha. As ideias que permitimos entrar e fincar raízes em nosso pensamento, elas não apenas informam, elas moldam ativamente a nossa fé e a maneira como vemos o mundo. E aqui a gente consegue ver a matemática desse desequilíbrio. De um lado, um volume gigantesco de conteúdo secular, consumido de forma passiva, sabe? Só absorvendo. Do outro, um engajamento ativo, porém muito menor com as verdades bíblicas. O resultado? A mente acaba sendo preenchida por narrativas culturais que muitas vezes batem de frente com uma visão de mundo bíblica. E os resultados dessa crise estão por toda parte. Jovens que são incapazes de defender suas próprias crenças. Redes sociais que funcionam como verdadeiras incubadoras de dúvidas. E o mais trágico de tudo, o abandono da fé por um suposto conflito com a razão. Um conflito que, como a gente vai ver, talvez nem exista. Esse suposto conflito nos leva direto para o coração do problema. A ideia de que fé e razão são inimigas é a raiz de muita dessa vulnerabilidade. Mas, e se essa oposição for, na verdade, um mito, uma invenção até que bem recente? Esse mito é conhecido como a falsa dicotomia, a crença de que é preciso escolher um lado, ou se tem fé ou se tem razão. Mas a pergunta que a história nos força a fazer é: essa divisão sempre existiu? Historicamente, a resposta é um sonoro não. A grande tradição intelectual cristã não via a fé e razão como adversárias, mas como as duas asas necessárias para voar em direção à verdade. Eram parceiras inseparáveis na mesma jornada. Isso nos leva a uma perspectiva de fé muito mais robusta. Uma fé madura não teme as perguntas difíceis. Pelo contrário, elas as acolhe como um caminho para um entendimento mais profundo. Afinal, o medo de questionar não é um sinal de fé forte, mas sim de uma fé frágil. E a história nos dá exemplos concretos dessa parceria, desde os primeiros teólogos usando a lógica grega para articular a doutrina, passando por Tomás de Aquino integrando Aristóteles à teologia, até gigantes da ciência como Isaac Newton, que viam a ciência como uma forma de admirar a criação de Deus. A harmonia era a regra, a separação é a exceção recente. Então, se a separação é um mito e a mente é o campo de batalha, como é que se constrói uma defesa sólida? A fonte nos aponta um caminho, a construção de uma mente renovada. E aqui está a grande virada de chave. A solução não é simplesmente estudar mais, mas sim pensar melhor. É desenvolver uma lente bíblica através da qual se interpreta o mundo, uma estrutura para filtrar as ideias que nos bombardeiam diariamente. A ênfase muda da quantidade de informação para a qualidade do pensamento. O processo é prático e intencional, dividido em 3 passos. Primeiro, reconhecer as narrativas culturais que moldam nosso pensamento. Segundo, substituir ativamente essas narrativas pela verdade bíblica. E terceiro, praticar, internalizando essa nova forma de pensar até que ela se torne instintiva. Essa renovação é construída sobre os pilares do pensamento crítico. A habilidade de investigar a origem das ideias, a disciplina para usar palavras com precisão e a maturidade para argumentar com lógica e sabedoria, em vez de reagir apenas com a emoção. E qual é o resultado de uma mente renovada e um pensamento crítico bem afiado? A fonte pinta um quadro inspirador, a formação de uma geração inabalável. A visão é clara. Formar pessoas cuja fé não é apenas sentida, mas também pensada e articulada.
Pessoas que navegam pela cultura com discernimento, firmes em convicções que são, ao mesmo tempo, intelectualmente sólidas e espiritualmente vivas. E essa geração inabalável seria reconhecida por 3 marcas distintas: a coragem para encarar as ideias mais desafiadoras, a lucidez para pensar e comunicar com clareza em meio à confusão e, acima de tudo, o amor, que garante que todo esse engajamento intelectual seja feito com graça e integridade. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se fé e razão não são inimigas, mas sim aliadas, que tipo de impacto uma geração que vive essa união poderia ter no mundo? O que mudaria se a fé mais profunda fosse combinada com um pensamento mais claro e corajoso possível?